Saudações a todos, paz e graça. Vamos falar hoje sobre antropologia, precisamente sobre antropologia cristã. Vamos destacar a diferença entre a tricotomia e a dicotomia, ou seja, a divisão do homem. Então a doutrina aqui é a respeito do homem. Então para você que é teólogo, filósofo, antropólogo, sociólogo, aquele que estudou a doutrina ou faz uma análise a respeito do homem, ok? Mas vamos deixar cá esses dois pontos. Primeiro, vamos buscar entender então o que significa, ou então alguns desdobramentos do que é, ou do que seja a palavra homem, ou o que é o homem, como está escrito lá no Salmo. Então vamos lá. A palavra anthropos é de origem grega, anthropos, né? Vamos pegar o signo final, e quer dizer homem, anthropos, homem. Vou centralizar aqui, homem, anthropos, logia, palavra, o estudo da palavra homem, ou doutrina do homem, como queira, ok? Antropologia quer dizer homem, valeu? Temos uma outra palavra aqui, de origem etimológica latina, que é humus. Humus, para quem não sabe, é um tipo de substrato que é encontrado no solo, que é usado em plantações, na agricultura, como fertilizante. Um tipo de substrato que extraído do solo, tipo de uma matéria orgânica. Dessa mesma palavra que humus vai derivar a palavra humanidade. Humanidade. Outras palavras também derivam de humus, como úmido, humilhação, humilde, tudo do barro. Do barro, vamos dizer assim, de um barro fertilizado, de um barro fértil, de um barro úmido, que é apropriado, o melhor. Então veja bem que Deus, quando fez o homem lá no jardim, fez ele do melhor barro, né? Da terra, ok? Vamos botar para cá a palavra homem. Então esse homem, ele é dividido em três partes. A gente vai explicar aqui mais adiante. Então existe os tricotomistas, existem duas correntes que acreditam que o homem é dividido em três partes. Existe outra corrente teológica ou filosófica que acredita que o homem é dividido em duas partes, ok? Então vamos mostrar para vocês logo de primeira como esse homem se divide. Primeiro, vamos pegar o homem aqui, a primeira divisão do homem, que é o corpo. Corpo é a primeira divisão. Corpo. Para corroborar ou para afirmar que o homem é dividido em três partes, né? Como a gente vai colocar aqui, quem defenda que o homem é dividido em duas partes. Pode haver uma harmonização? A gente vai analisar. Eu acredito que sim, né? Eu acho que como eu vou explicar lá no finalzinho, que é somente uma questão de ambivalência ou então de ideias intercambiáveis. Vamos lá, primeira divisão, baseado, vou colocar aqui, primeira Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 5, 23. Temos aqui o homem. Vou colocar aqui primeira parte. Segunda parte, vou já adiantando. Segunda parte, alma. Ok? Segunda parte. A gente pode pegar aqui, deixa eu ver. Vamos pegar Apocalipse. Apocalipse 6, 9 ou até 11 para ficar legal. A terceira parte do Espírito. Espírito
três partes. O homem, vou colocar aqui um H, para ficar bonitinho aqui. Um H maiúsculo de homem, né? Como diz aí, um H maiúsculo. O homem dividido em três partes. Primeira, segunda e terceira. Corpo, alma e espírito, de acordo com Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O que diz lá em Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 23? Diz assim, nas palavras de Paulo, que o Deus de paz vos santifique em tudo, corpo, alma e espírito. Essas são as palavras de Paulo. E o texto original, o texto grego, ele vai corroborar isso, né? Que o homem ele é dividido realmente em três partes. Se você for lá para os textos, vamos dizer, para os originais, os idiomas originais, você vai encontrar lá em Tessalonicenses a palavra corpo. Em grego é soma, um sigma, um ômicron, um mi e um alfa. Ok? Então vamos lá. Temos soma, que quer dizer corpo. A segunda palavra grega para alma é o psirrê. Temos aqui um galfozinho, que esse é o psi. Temos um Y aqui. E temos um G. E temos um eta. Psirrê. Quer dizer alma. Ok? A terceira divisão aqui é espírito, que em grego é pneuma, um pi, um ni, um epsilon, um mi e o outro alfa, e um alfa. Temos aqui corpo, soma, alma, psirrê, espírito, pneuma. Vamos tirar cada ponta desse aqui, ok? Vamos lá. A palavra corpo é soma, ok? Vamos primeiro, para ficar mais lúcido, já temos uma referência aqui de 1 Tessalonicenses, que afirma que o homem, note que o texto de Tessalonicenses, ele sempre vai colocar no sentido pleno. Esses textos que eu irei citar, a concordância temática, a cadeia temática para corroborar a doutrina, ela sempre vai levar no sentido integral. Como em Tessalonicenses diz que o Deus de paz vos santifique em tudo, em vosso corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Soma, psirrê e pneuma, os três no grego, de origem grega. Ok? Aí temos outra palavra aqui, vamos colocar, como eu já falei, Gênesis, capítulo 2, versículo 7. O que diz lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 7? Em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, fala que Deus pegou o homem na formação, lá, na origem, o protótipo, o primeiro homem. Deus pegou o homem do pó da terra, do humus, e ele soprou em suas narinas, na sua face, soprou o pneuma, e ele foi feito alma vivente, esse rei. Então temos mais uma outra tricotomia aqui, ó, em Gênesis 2:7, ok? Deixa eu ver aqui o que nós temos mais de referência. Ok, temos Hebreus, vamos pegar aqui Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. E para adiantar aqui, João 1:13. 1:13.
só para reforçar. Então temos a primeira prova aqui, Tessalonicenses, segunda em Gênesis, e a terceira base aqui, que é Hebreus 4:12. Em Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é mais afiada de qualquer espada afiada de 2 gumes e que divide, né? Veja só, que penetra até a divisão, veja só a palavra dividir, até a divisão da alma, uma, e do espírito. Lá tem psique e pneuma, ou seja, a divisão da alma e do espírito. Então, não é a mesma coisa. Ou seja, que pneuma não é alma, não é psique, psique não é pneuma, alma não é espírito, espírito não é alma. Ok? Tá entendido? Vamos lá. Já em João 1,13 vai falar o seguinte, vamos dizer assim, de uma maneira conotativa, uma linguagem mais conotativa. Quando a palavra de Deus diz que aquele que é nascido de Deus, ele não é nascido da vontade do homem, da carne. Da carne é o corpo, a palavra aqui para soma, que é a parte material, que é o corpo, temos a palavra carne. Carne. Aqui em João 1,13 diz que não, o Filho de Deus não é aquele que é nascido da carne. A palavra grega para carne é sax, um sigma, sax, tem um rho, sax, um capa e um sigma final, sax, ok? Então fala aqui em João 1,13 que aquele que é nascido de Deus, o Filho de Deus verdadeiramente, não é aquele que é nascido da carne e nem da vontade do homem. A palavra psique, ela significa vontade, razão. A gente pode colocar aqui também consciência ou intelecto. A gente pode colocar também desejo, consciência ou intelecto, porque a razão, a vontade e o desejo são algo, intelecto, a consciência, são entre os seres vivos, entre a criação, o homem que é o único que goza da razão. Já dizia Agostinho, havia uma diferença quando ele foi interpelado por um dos seus discípulos. Ele perguntou qual a diferença entre nós e os animais. Aí Agostinho foi taxativo, ele disse, a diferença está no saber. Por quê? Nós sabemos como um homem, sabemos por que vivemos. Já os animais não sabem por que vivem. Ok? É por isso, como dizia Paulo, que como animal foi levado ao matadouro, ou seja, sem saber, como ovelha muda foi levado ao matadouro. E fala que Deus não se preocupa com gado, mas com homens, porque o homem, ele sabe do seu fim, ele sabe que vai morrer, sabe do seu destino. Os animais não têm esse saber. Então, psique tem a ver com a razão, com a vontade, com o desejo, com a consciência, com a mente, com os desejos, ok? Então, voltando aqui para João, referente à tricotomia, diz que o que é nascido de Deus não é segundo a carne, nem a vontade psique do varão, mas a vontade de Deus, né? A vontade de Deus, que é espírito, uma vontade espiritual que nasce de Deus, que nasce da divindade. E às vezes essa palavra pneuma, ela é aplicada também à divindade, né? Ao Espírito Santo, por exemplo, onde nós vamos chegar lá, ok? Fechou essa parte aqui, a gente vai retornar para a questão da alma aqui, para a alma, que é a segunda parte está aqui, ó. Segunda parte, que é a alma. A alma, como a sede da alma é a razão, é a mente, a gente pode pegar outro texto aqui, vamos logo para Apocalipse 6:9 até o 11, vai falar de uma visão, em que nesta visão João vê almas
debaixo do altar clamando. Ele viu almas clamando. Então, se ele viu almas clamando, ele viu que a alma, ele é um ser pessoal, ok? Está se referindo a uma pessoa. Por isso que a palavra psique também está associado a pessoa, a personalidade. Então a gente pode colocar aqui como personalidade. Persona, eu vou usar a palavra latina persona, por causa do espaço, persona aqui. Persona de pessoa, né? Vamos dizer, a natureza da alma é a pessoa. Então o que a gente pode falar aqui? Que a personalidade ela tem a ver com o lado interior, imaterial, né? É o lado oculto da pessoa. E a carne e o corpo, ela é a parte exterior, a parte da aparência. É como que aqui fosse a alma está ligada, se sobretudo no sentido até psicanalítico, a alma está associada com a questão da personalidade, do questão do interior. Já o corpo tem a ver com caráter. O que significa a palavra caráter? É aquilo que está gravado. Fala da aparência, do escopo, né? Do visível. Então, o corpo fala da aparência, daquilo que é visível. A alma fala do interior, daquilo que é invisível para o homem. Referência ao interior da pessoa. Então vemos que João, em Apocalipse 6, 9 até o 11, ele viu aquelas almas, e aquelas almas elas estavam clamando a alma. E se você perceber em vários textos da Sagrada Escritura, por exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 41 ao 43, diz o que? Que foram salvas mais de 3.000 almas. No versículo 43, mais de quase 5.000 pessoas. Então vemos assim um paradoxo entre pessoas e alma. Mas quem se converte é só a alma, sozinha, sem um corpo e sem um espírito. Aí tem outra palavra que que é a chave. Olha, essa palavra que eu vou citar para vocês, o estudo, o conceito dessa palavra é o que vai entender a questão a diferença da tricotomia e dicotomia. A tricotomia, já veio tudo isso aqui é de origem grega. Tricotomia e dicotomia. A diferença da tricotomia é a divisão do homem em 3 partes, ou a divisão em 3 partes. Dicotomia é a divisão em 2 partes. Ok? Então, voltando aqui no que se refere na visão de João, e no texto que eu acabei de citar aqui, de Atos dos Apóstolos, ou então de Ezequiel 18, versículo 4, ou então em Atos, como falei para você, que foram convertidos mais de 3.000 pessoas, e outra parte fala 5.000 almas, almas. A alma que pecar essa morrerá. Quando se fala que a alma que pecar, Ezequiel 18, 9, a alma que pecar essa morrerá, não fala que a alma ela peca sem um corpo, sem um espírito. Então existe nesta palavra alma aqui mais 2 ideias, do corpo e do espírito. Porque quando o homem ele peca na sua plenitude. Então assim, não tem como você separar que a alma ela peca sozinha, sem o corpo e sem o espírito. Está estritamente ligado. Então a palavra alma, na maioria das vezes, alma, espírito e corpo, são palavras intercambiáveis. A gente pode pegar aqui, por exemplo, Mateus 10, 28. Mateus 10, 28 vai falar o seguinte. Jesus falando, não temeis aquele que mata o corpo e não pode matar a alma. Ok? Por quê? Praticamente, quando se mata o corpo, né? Lógico que a alma, aquilo que não quer, é afetada, mas
existe uma divisão, que nas palavras de Jesus fala que são coisas diferentes. Embora que quando o homem ele mata, na verdade a culpa fica o quê? A alma. A alma é que vai receber essa culpa. Porque é a alma que vai prestar conta, não o corpo. Porque o corpo ele volta para o pó. Ok? Por quê? Temos aqui a palavra humus. Do pó, qual foi as palavras do Senhor para Adão? Né? Do pó tu fosse formado, do pó você vai tornar. Então o pó, o corpo, ele não vai prestar conta. Quem vai prestar conta é a alma. Por isso que há essa separação aqui em Mateus 10, 28. Porém que a alma, quando ela peca, ela não peca fora do corpo, ela peca no corpo. Agostinho fala também que o corpo ele é um tipo de invólucro da alma. Usando os salmos, que eu uso os salmos, não me recordo bem, mas ele fala que o corpo é como veste de salvação. Entendeu? É como se fosse um casulo da alma. O corpo é um casulo da alma. Ok? Vamos lá. Sim. Vamos adiantar aqui. Vamos adiantar. Já resolvemos essas duas questões, do corpo e da alma. Agora vamos para a palavra espírito. Aqui na palavra espírito, aqui é que está o nó. Aqui é que está o nó. Desse estudo da tricotomia e da dicotomia, o nó maior está aqui nessa palavra espírito, que significa pneuma. Anota aí, duas coisas. A palavra espírito, do grego, ela tem vários significados. Significado, repito, a palavra pneuma, no grego, tem vários significados, por exemplo, e vários sentidos. Tem vários significados e vários sentidos. Tem vários significados e vários sentidos. Significados e sentidos são coisas diferentes. Mas vamos lá. A palavra espírito, pneuma, ela significa, depois vamos para os sentidos. Vários significados e vários sentidos. Ela tem vários significados. Vou colocar aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Eu coloquei. Para adiantar. Vamos lá. Vamos lá. Força vital. Força vital. É só para colocar na ordem. Força vital. Hálito, vento, deixa eu ver, posso colocar aqui como sopro, pronto, até aqui. Alistei cinco significados da palavra pneuma. 5 significados: força vital, hálito, vento e sopro. Eu escolhi aqui essas 4. Já começando pelo esse primeiro significado, não esqueça, significado e sentido. Eu vou apresentar o seguinte, que esta palavra aqui, pneuma, que é espírito, ela tem vários sentidos, que é diferente de significado. Veja bem, a palavra significado é diferente de sentido. Essa mesma palavra tem vários sentidos, ou seja, que ela é uma palavra palavra grega, poli quer dizer muito, sêmica, que vem de sentido, ou de sema, de semântica, né? Vem justamente do estudo do sentido da palavra no texto. Olha que coisa linda. Então a gente tem que, para essa palavra, tem que, para a gente ver qual o significado, ou então o sentido que vai dar ali, a gente tem que fazer uma análise do texto, ou então da perícope frasal. Vamos lá. Por que eu escolhi logo a palavra força vital? E a terceira parte do homem da tricotomia, aqui, de acordo com o Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Porque imagine que o espírito
O espírito, ele não tem sentido sem a alma. Não tem sentido ou significado sem o corpo. Como também o corpo não tem sentido sem a alma, não tem sentido sem o espírito. E vice-versa, não tem sentido. Os três foram feitos para estar unidos, ok? Cada um no seu ponto. Só que tem o seguinte, que o corpo e a alma, os dois juntos, a questão da dicotomia, cadê aqui? Vamos lá. Mateus 10, 28. 10, 28 é o Apocalipse 6, 9. O corpo e alma, ele não tem sentido, ou então ele não vive sem a força vital, sem o hálito de Deus, porque a vida do corpo, na verdade, não é só a alma, tem que ter o espírito que vivifica a alma, tem que ter o espírito. É tão interessante essa parte aqui do hálito e como força vital, porque a pessoa pode pensar o seguinte, que, poxa, se o espírito ele é só um sopro, isso indica que ele pode ser o quê? Tipo um oxigênio, um ar, mas não é isso. É uma força vital que é uma prerrogativa do próprio Deus. É Deus que dá a vida. Está escrito na Deuteronômio, dou a vida e tiro a vida. Então a força vital tem a ver com a vida também. A mesma aplicação, a palavra psique significa vida também. Espírito tem a ver também com o fôlego de vida, com a vida, é o que vivifica. Imagina uma pessoa que morresse, ela morre, ela deixa de respirar. Lembra quando Jesus disse assim, ó, Senhor, em tua mão, Pai, eu entrego o meu espírito. Então o que? Ela entrega o espírito dele. Quando ele ressuscita, na ressurreição, os anjos, por exemplo, eles não precisam do hálito, do sopro, da força vital para viver. São espíritos. A gente vai ver outras aplicações de sentido aqui, ok? Entendeu? Então vamos lá, vamos pegar o sentido aqui da palavra pneuma. Sentido, vamos para o sentido. A gente viu o significado, agora vamos ver o sentido. Temos a palavra aqui. A mesma palavra espírito pode ser aplicada ao espírito. Eu vou usar o outro lápis. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Aí estamos aqui um sentido. Um primeiro sentido. Espírito de Deus. Segundo, anjos. Anjos. Terceiro, todo sentido. Anjos, deixa eu ver aqui. Espíritos malignos. Estou só abreviando, tá? Do quadro. Malignos. Malignos. 4. Sem falar do espírito do homem, né? Sem falar do sentido do espírito, eu podia colocar aqui mais embaixo o homem, mas vamos colocar aqui, deixa eu ver o que eu coloquei, fenômeno da natureza, ok. A gente pode apontar aqui 5 sentidos com o homem aqui, ó. Vamos colocar aqui com o homem. Vou colocar aqui mais embaixo para ficar bonito. Homem. Mas pode aplicar aqui 5 sentidos, onde é aplicada a palavra aqui, pneuma. Como a gente já viu, o primeiro sentido tem esse aqui, ó. Tessalonicenses, Gênesis, Hebreus e João. Só para o nosso ensino aqui. Então temos Espírito de Deus. Espírito de Deus, a gente vai ver o sentido, vai pegar o texto de Atos. Atos 13, 2. Só conferindo 13, 2. Veja só, o primeiro sentido
da palavra pneuma ou espírito aplicada ao Espírito de Deus. É importante a gente fazer essa análise. Eu sei que o vídeo ele vai se estendendo, né, se torna muito grande, por causa de até dividir, mas assim, veja bem, a palavra Espírito de Deus no grego tem lá Espírito de Deus, pneuma tuteu, Espírito de Deus, pneuma tuteu. Só que essa palavra pneuma, como eu já falei para vocês, pode significar força, força vital, hálito, vento, sopro, vida, tem vários significados. Mas quando é aplicado aqui ao texto, por exemplo, de Atos 13:2, o que diz lá? Fala o seguinte, fala aqui, os irmãos lá na igreja se reuniram, os missionários, né, os obreiros, chegaram e disseram, ou melhor, reuniram os irmãos, e na oração ali, diz que o Espírito de Deus disse, separai-me para mim, né, Paulo, o Saulo e Barnabé para uma obra. Então o Espírito de Deus ali, ele está falando. Então ali o Espírito de Deus ali, o Espírito de Deus ali, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. No texto, na perícope de Atos 13:2, ele ali é uma pessoa. Ok? Olha a diferença aqui, o sentido. Já não é um vento falando, como alguns acham que é uma força, é o vento que está falando, uma força vital. Não é. Não é uma energia. Não é isso. É uma pessoa, porque só quem fala é pessoa. Animais não falam, o vento não fala. Mas aqui, o que? Que o Espírito Santo falou, dizendo, separa para mim Saulo e Barnabé para uma obra que eu tenho chamado. Veja só o sentido ali. Agora temos em anjos. Anjos, a gente vai colocar aqui Hebreus 1, versículo 7. Acho que é isso. Deixa eu ver aqui. 1:7. Em Hebreus 1:7, ele diz o seguinte: dos seus anjos faço vento, torno vento. Dos anjos faz vento. Ou então, o termo grego utilizado ali é justamente tornar vento, ou seja, que o anjo ele torna vento. Temos aqui a palavra vento, ali está pneuma, que é aplicada a anjo, que é um ser também pessoal. Entendeu? Temos aqui para um que faz vento a um ser pessoal, ou seja, uma coisa que é da própria natureza, uma manifestação da natureza, é feita em uma pessoa que na verdade ali é um anjo, não um vento. Aqui, Hebreus 1:7. E temos aqui o terceiro sentido que a gente pode ver aqui em Lucas 11:24. Lucas 11:24. Temos aqui em Lucas, no Evangelho de Lucas 11:24, que o espírito maligno, o ser, como espírito maligno ali, a palavra espírito ali, que está em Lucas 24, é pneuma. Como também em Hebreus é pneuma, em Atos é pneuma. E fala assim, que o que Jesus disse? Que quando o espírito ele sai do homem, ele anda por lugares, vamos dizer, áridos, procurando um lugar, uma casa, como está lá, para poder entrar, e chegando ali não encontra, aí ele volta
para aquela casa que já está acomodada, está apropriada para ele. E quando ele volta com mais 7 espíritos. Então veja que tanto a palavra do espírito que sai como os 7 que retornam, a palavra aplicada ali é pneuma, para um ser pessoal que é espírito. Então ali não é o hálito, nem força vital, nem sopro e nem vento, mas é um ser pessoal que é um espírito maligno, recebe a palavra também pneuma, né? Daí que aqui em Lucas já dá aquela ideia da doutrina do espírito desencarnado, né? Do espírito desencarnado. A gente pode dizer aqui a doutrina espírita. Espírita. A gente pode pegar também, deixa eu ver aqui. A gente pode pegar, deixa eu ver aqui, Marcos 9, Marcos 9, a gente pode pegar Marcos, capítulo 9, versículo 4 ao 6. Por quê? Marcos, capítulo 9, versículo 4 ao 6, vai falar daquela visão que Pedro e Tiago, na verdade não fala visão, na verdade é a realidade, porque quando a gente fala visão, dá ideia de ficção, mas eles viram Elias e Moisés ali no monte com Jesus, e ali eles conversaram, então dá a ideia ali doutrinária de duas coisas. Primeiro, a questão da imortalidade da alma, que está corroborada aqui em Apocalipse 6, 9 e 11, Mateus 10, 28 e em Marcos 9, do 4 ao 6, da ideia de imortalidade. Que ao mesmo tempo os espíritas pegam texto como esse para provar a questão do espírito desencarnado. Então já temos duas aplicações de duas doutrinas. Ok? Estamos finalizando já, viu? Temos esse último ponto que é a questão da natureza, fenômeno da natureza, a palavra pneuma. Eu destaquei aqui, deixa eu ver, Mateus 7,25. Mateus 7,25. Mateus 7,25 vai falar daquela passagem, da casa edificada na rocha, que viu a chuva, né? E que viu o vento e combateu contra com aquela casa e não conseguiu derrubar, porque aquela casa estava edificada numa rocha. Então o vento que foi de encontro àquela casa, a palavra vento ali é pneuma, entendeu? Já não se trata de pessoas, de seres, mas se trata de um fenômeno natural, entendeu? Daí o cuidado em saber discernir entre o sentido da palavra, aliás, o significado da palavra aqui e o sentido da palavra. A diferença em distinguir a questão do significado da palavra e do sentido da palavra. E outra coisa, a questão do sentido, que é a etimologia, o significado, né? E também do sentido, ou seja, da análise semântica. O terceiro ponto, aqui para a gente finalizar, que tem que ser destacado também no estudo da tricotomia e dicotomia, é a questão do conceito de ambivalência destas palavras. Ou seja, que as ideias, tanto do corpo, alma e espírito, está, vamos dizer assim, intercambiável. Na palavra alma, por exemplo, diz: a alma que pecar, essa morrerá. Então não peca a alma só, a alma quando ele peca com o corpo e com o espírito. Então sempre está uma palavra, ela está tomando a outra ideia de corpo ou então de alma e vice-versa. Ok? Até a próxima. Muito obrigado.
Não esqueça de deixar lá aquele like e de se inscrever no canal.